A gente vai falar aí que a Lei 11.077, de 10 de janeiro do ano passado, passa a valer esse mês. Ela traz uma série de impactos à população quando o assunto diz respeito aos processos judiciais. A repórter Sêmia Mauad explica pra gente. A legislação, então, ela aumenta agora os custos judiciais e também cria novas taxas. Para falar sobre isso, eu converso com o presidente da OAB, o doutor Leonardo Campos. Presidente, o que a OAB, então, vem fazendo para tentar reverter essa situação? Olha, essa é uma discussão que não começou agora. Essa foi uma discussão que começou no ano de 2019, para viger a lei a partir de 2020. Quando o tribunal propôs a edição de uma nova lei, lá em 2019, que majorava as custas no estado de Mato Grosso, nós fomos até a Assembleia Legislativa, fizemos um amplo debate com os deputados, sustentamos oralmente na Comissão de Constituição e Justiça a inviabilidade daquela lei, de se aprovar aquela lei. Aprovado na Assembleia, fomos até o governador do estado, da mesma forma reunimos na Casa Civil e demonstramos ao governador, ao secretário-chefe da Casa Civil, que a sanção da lei que aumentava as custas inviabilizaria o acesso à justiça da sociedade mato-grossense e de todo o Brasil, porque há vários litigantes de fora do estado de Mato Grosso. Não obtivemos êxito. A lei foi sancionada, a lei 11.077 de 2020, e vigoraria a partir de 1º de janeiro de 2020. Diante da sanção da lei, nós fomos até o Supremo Tribunal Federal, a Ordem de Advogados do Brasil de Mato Grosso, através ou junto com o Conselho Federal. E conseguimos uma liminar que posteriormente foi confirmada no mérito, através da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu por um ano a entrada em vigência dessa lei. Portanto, a lei que vigeria em 1º de janeiro de 2020 só passou a vigorar em 1º de janeiro de 2021. Presidente, só para ficar mais claro, para quem está em casa entender, na prática, o que muda? Que tipo de taxa, por exemplo, vai ser aumentada aí? Olha, nós temos aí, por exemplo, no recurso de agravo do instrumento. Para aquele que não é do meio, o agravo do instrumento é um recurso cabível de decisões interlocutórias. Ele teve um aumento de 112%. Outro, num recurso de apelação. Antes você pagava um valor fixo de apelação, mais precisamente R$ 375,89. Esse valor foi reajustado para R$ 413,40 e aí que vem o problema. Porém, nas causas acima de R$ 41 mil, é um percentual sobre o valor da causa. Para entrar na justiça, 2% e para recorrer, 3%. Portanto, ao total, paga-se 5%. A legislação vem num momento extremamente delicado, porque a gente vive uma pandemia. Sem dúvida. Esse também é o principal argumento. Independente, e é importante deixar claro, independente do período de pandemia, a lei por si só já eleva acima daquilo, com todo o respeito que temos ao Poder Judiciário, acima daquilo que entendemos razoável, independente do período pandêmico. Porém, isso agrava no período pandêmico, onde há uma série de restrições à sociedade de um modo geral, aos empresários, ao funcionamento do comércio, ao funcionamento das empresas, ao funcionamento de restrição de circulação, comércios fechados, festas proibidas, enfim. Inclusive, atualmente, com o novo decreto do governo, isso é público e notório, e cada um de nós sente na sua respectiva área de atuação. A pandemia impactou drasticamente a economia. Então, o cidadão, já combalido pelos efeitos da pandemia, atrelado ao montante que a nova lei aumenta de custas, tem praticamente o acesso do judiciário inviabilizado, o que, por óbvio, contraria a Constituição, que garante o acesso ao Poder Judiciário a todos os indivíduos. Ok, presidente, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, com imagens, então, de Benedito Costa e apoio técnico de Wagner Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. E o presidente da OAB, aí, o Leonardo Campos, ao falar aí dos aumentos, né, dessas taxas aí, ele citou ali alguns casos, né? Um deles é de um reajuste aí, de um aumento de mais de 100%, né, numa determinada taxa judicial. Aí é preciso lembrar o seguinte, né? Isso daí vai lá para um fundo, assim, milionário, mas milionário.
chamado Funajures. Lá é o seguinte, tem centenas e centenas de milhões de reais. Espera aí um pouquinho. Esse Funajures aqui não tem nada a ver com aquele 1/10 do Poder Judiciário, que é mais de bilhão. 1 bilhão e meio. Tem nada a ver. Funajures é uma coisa, 1/10 é outra coisa. E qual é o maior problema nessa questão aqui, desse aumento, como disse o presidente da OAB, exagerado, das taxas e dos custos judiciais? Qual é o problema, professor Haroldo Arruda e Nayara Moura? É que é o seguinte, a justiça fica cada vez mais longe, mais distante de quem não tem dinheiro. Exatamente. Esse é o grande problema. Esse aí é o grande problema, né? Quer dizer, a justiça fica mais longe do cidadão que precisa do poder judiciário. Né? Infelizmente é isso, né? Veja bem, quem é que pode entrar com um recurso no Tribunal de Justiça, aí entra com outro no STJ, aí vai com outro lá no STF. E tem dinheiro para pagar advogado. Tem muito dinheiro, tem que ter muito dinheiro, não é isso? Exatamente. Então, é nisso que as autoridades precisariam pensar, refletir um pouco mais, não é isso? Esse Funajures aqui, por exemplo, ele precisa também ser mais transparente, né? Precisa ser mais transparente. O que é que se faz com o dinheiro do Funajures? São milhões e milhões de reais. Milhões e milhões de reais. Há muitos anos. Então é o seguinte, tem que ter mais transparência com a aplicação desse dinheiro. Exatamente. Não é? Simples assim.